Tá tudo certo? Tudo bem com vocês? Então tá, então vamos para o assunto, né? Na aula passada a gente finalmente começou o limite, né? Então eu sei que tinha muita gente ansiosa aqui para poder começar a parte de limite, derivada e integral, né? Na aula passada a gente trabalhou duas definições de limite. Uma era uma definição intuitiva, ou seja, ela não era muito precisa, né? Então ela dizia o seguinte, que o limite de uma função, quando x se aproximava de um valor, era um número real, né? Quanto mais você ia se aproximando daquele valor no domínio, mais aquela função ia se aproximando de um valor na imagem. Então, isso seria o limite da sua função. Só que a gente viu que essa definição não era muito boa, né? Porque tem aquele exemplo lá, seno de π sobre x. Dependendo da forma que você se aproximava lá do zero, né? Ou o seno dava zero, ou o seno dava menos 1, ou o seno dava 1. Ou seja, se a gente fosse usar a nossa definição que a gente estava usando intuitiva, você ia dizer que o limite dava 3 valores diferentes. Na verdade, não. Isso não acontece. Tá? Então, o limite ele é único, existe a unicidade do limite. Então, se o limite existe, só é um número real. Não tem dois números reais para o limite. Tá? Então, a partir daí, a gente teve que dar uma definição mais formal, né? Que foi a definição dos épsilons e deltas, né? Que vocês já viram, já se acostumaram, já gostaram, né? E estão felizes com essa definição. Então, essa definição formal é essa definição de limite mesmo que você pode usar. Eu não falei para vocês, eu esqueci, tá, gente? Mas aquela função seno de π sobre x, né, a gente trabalhou com ela pela definição informal, assim, intuitiva, né? Aí, pela definição intuitiva, dava para perceber que não estava legal, né? Porque aparecia 3 limites diferentes. Mas, afinal, seno de π sobre x, quando x tende a zero, é igual ao quê? Né? Essa que é a pergunta. Então, vamos lá. Limite do seno de π sobre x, quando x tende a zero. Isso daqui, afinal, é igual ao quê? Né? Essa que é a pergunta. Olha, perceba que, para essa função aqui, o zero faz parte do domínio dela? Não faz parte, né? Porque eu não posso dividir por zero. Beleza. Só que a gente viu na aula passada que o fato de um ponto não pertencer ao domínio, nos casos x igual a zero, não me impede de analisar os pontos próximos para x igual a zero. Então, não me impede de eu tentar calcular o limite para esta função aqui. Tá? Então, o que seria calcular o limite para essa função aqui? Olha, se o limite existisse, significaria o seguinte, que para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que, deixa eu escrever, tal que x menos zero menor que delta implicaria que f de x menor que L é menor que epsilon. Porém, para esta função aqui, quando x tende a zero, não existe nenhum número real, L, tal que isso aqui acontece. Isso aqui seja satisfeito para todo epsilon maior que zero. Não existe, tá? Ou seja, esse limite aqui, ó, ele não existe, tá? Não existe nenhum número real tal que satisfaça essa propriedade aqui, que é a minha definição formal, né? O que significa? Lembra daquele jogo que a gente viu na aula passada? Então, vai chegar um momento que aquele primeiro competidor, ele vai te dar um intervalo que o cara que está lá no domínio não vai conseguir te dar um intervalo que a imagem esteja inteiramente contida, né? Ah, professor, quer dizer que o limite pode não existir? Pode, tá? Então, esse limite aqui é um exemplo de um limite que não existe, tá? Aí você pode parar para pensar assim, um limite não existir, como seria o gráfico dessa função quando x está próximo de zero? Você já parou para pensar nisso? Como seria um gráfico de uma função que você se aproxima de zero e a função não se aproxima de nenhum valor na imagem, de nenhum valor específico, nenhum número real específico, né? Vamos ver, eu trouxe aqui para vocês, vou passar aqui para o GeoGebra. Bom, eu sei que tem muita gente que já baixou o GeoGebra, né? Que gostou do GeoGebra aqui em sala, já baixou, já está se divertindo com o GeoGebra, né? Então, lá no GeoGebra você pode fazer isso, olha só. Está aqui a função, seno de π sobre x, não está aparecendo nada porque eu ainda não habilitei, ela está escondida, tá? Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou analisar o gráfico dela quando x se aproxima de zero. Está aqui o zero, né? Tá, então, lembrando, o limite quando x tende a zero não existe, tá? Vamos ver por quê. Vamos ver o gráfico disso.
tá? É isso daí. Perceba o seguinte, olha só. Quando o x se aproxima de zero ou pela direita ou pela esquerda, a sua função ela oscila bastante, ela não consegue parar em um ponto. Ah, professor, é só aproximar o gráfico. Não, não é. Olha só. É isso aqui, é um ciclo infinito, entendeu? Então não dá. Quando o x se aproxima de zero, para essa função aqui, a sua função ela não se aproxima de nenhum número real. Então fica isso daqui que vocês estão enxergando agora. Tá? Interessante, né? Um gráfico bem diferente do que a gente está acostumado. Ok, então vamos voltar para a nossa aula. Tá, aí a gente viu a definição formal, a gente viu algumas propriedades de limite, a gente começou a calcular limite, usando a definição, depois usando as propriedades. Agora a gente vai falar de uma coisa muito importante, que é sobre funções contínuas. Tá? Então, o que é uma função contínua? Tá aqui, a definição ela é simples, é bem simples de entender, tá, gente? Ainda assim, tem algumas coisas que a gente vai precisar falar daqui a pouco. Então, olha só, se você tem um intervalo, pensa no intervalo lá no seu domínio, e você tem um ponto nesse intervalo. Ok. Uma função é contínua em um ponto, tá? Se acontecer isso daqui, ó, se o limite da função, quando x tende a p, é igual a f de p. Tá? Então, toda vez que isso aqui acontece em um ponto P, então você pode afirmar que a função é contínua naquele ponto. Então, a gente viu na aula passada o seguinte, a gente até viu 3 casos diferentes, né? Não sei se vocês lembram, mas tinha uma função que era assim, eu dava uma função, sei lá, mais ou menos assim. Aí, bem aqui, era o meu ponto P, né? E a função era assim. Aí eu dei para vocês 3 situações diferentes, certo? Uma delas é quando a minha função, o P não faz parte do domínio dela. Então ficaria só uma bolinha branca aqui e nada mais. Mas você conseguiria calcular o limite mesmo assim, né? Outra situação que eu dei para vocês é quando a bolinha está bem aqui. Vocês lembram disso? Ou seja, a função ela está definida em P. Mas quando ela chega bem aqui, ó, no gráfico dela, ela dá um salto para cá. Né? Então, aqui onde está a bola fechada, seria o meu f de p. Só que se você for calcular o limite, ou pela direita ou pela esquerda, a sua função não vai se aproximar de f de p, certo? Se você percorrer o gráfico por aqui, ó, ou aqui pela esquerda, a sua função vai se aproximar dessa bola aberta aqui, que digamos que seja um valor L. Né? Então, nesse caso, perceba que o limite da função, quando x se aproxima de p, não é igual ao f de p. Né? Porque, ó, quem é o f de p? É esse valor aqui. Agora, quem é o limite quando x se aproxima de p? É já esse valor bem aqui em cima. Então, eles são diferentes. Então, nesse caso aqui, a função não é contínua, digamos assim. Porém, vocês estão acostumados mesmo com as funções contínuas, né? O que seria uma função contínua? Pensa, desenhar aqui um gráfico. Pensa num gráfico assim. Está aqui, um gráfico como vocês estão acostumados, sem buraquinhos, né? Então, está aqui o gráfico. Quando você tem aqui o valor do P, digamos que o P está bem aqui, digamos que ele se aproxima aqui do meu L. Nesse caso aqui, o que está acontecendo? Olha só, o teu P está no domínio da função, tá? E o valor dele na imagem é esse daqui, que eu chamei de L, mas também poderia chamar de quê? De f de p. Ok? Poderia chamar de f de p. Então, nesse caso aqui, o valor de p na imagem coincide com o limite. Então, perceba, se você fosse calcular o limite aqui, quando x tendesse a p, ou pela direita ou pela esquerda, o que ia acontecer? Ele também ia se aproximar de f de p, que é o teu L. Então, nesse caso aqui, eu poderia afirmar que neste ponto P, essa função ela é contínua. Ah, professor, mas e nesse ponto aqui? Também, né? Olhando o gráfico fica fácil. E nesse aqui? Também. Também. Tá? Então, fica fácil identificar, pelo gráfico de uma função, os pontos em que a sua função ela é contínua. Né? Talvez você tenha um pouco mais de dificuldade em perceber quando ela é descontínua. A gente vai falar um pouco mais disso. Tá? Então, deu para entender mais ou menos. Né? Então, isso é uma função contínua. Então, toda vez
que o limite da função, está aqui no slide, né? Quando x tende a p é igual a f de p, você pode afirmar, com certeza, que naquele ponto a função é contínua. Aí, tem 3 condições aqui, muito importante, olha só. Então, professor, quando é que uma função vai ser contínua? Bom, ela vai ter que satisfazer essas 3 condições aí. Olha, a primeira, a função tem que estar definida em P. Tá? Agora, uma observação aqui, que isso aqui, eu sei que isso aqui é só um esquemazinho, né? Ele não está completo. Então, eu vou logo falar para vocês. Professor, quer dizer então que se a função não está definida em P, mas o limite existe, então ela é descontínua? Sim ou não? Pode ser uma dúvida, né? O que eu estou falando aqui? Estou falando o seguinte, olha só. Digamos que bem aqui, eu tenho uma bolinha aberta. Vou voltar para aquele exemplo lá. Aqui eu tenho uma bola aberta. Então, ou seja, o f de p não existe, né? Já que a bola é aberta. Porém, o limite existe. Isso quer dizer que a função é descontínua em P? Né? Sim ou não? Né? Quem acha que sim? A maioria acha que sim. Quem acha que não? Uma pessoa pelo menos acha que não. Tá, então isso é uma das maiores dúvidas que o aluno vem do cálculo, né? Por exemplo, ele olha isso daqui, aí ele olha assim, a função ela é descontínua no ponto P. Tá? Só que, na verdade, gente, é o seguinte, você só vai falar de continuidade em pontos do domínio da função. Você está me entendendo? Então, por exemplo, nesse caso aqui, não faria sentido eu perguntar para você se a função ela é contínua em P. Por quê? Porque P não faz parte do domínio da sua função. Tá? Então, se eu perguntar assim, a função é contínua em P, o que você me responderia? Professor, não faz sentido o senhor perguntar isso daí, porque P nem faz parte do domínio da função. Então, a verdade é a seguinte, você só vai analisar continuidade em pontos do domínio da função. Então, se o ponto não faz parte do domínio, você nem vai falar se ela é contínua ou não, porque não faz sentido. Está entendendo? Então, se eu perguntasse assim, eu ainda vou falar para vocês, mas uma função é contínua se ela é contínua em todos os seus pontos do domínio. Então, por exemplo, nesse caso aqui, olhando para o desenho, se eu perguntasse, a função é contínua, o que vocês me falariam? Ela é contínua. Por quê? Porque ela é contínua em todo o seu domínio. Professor, mas tem uma bolinha aqui branca. Não, tudo bem, mas onde tem essa bola branca aqui, essa bola vazia, esse ponto não faz parte do domínio. Então, não faz sentido falar de continuidade. Ok? Isso é diferente do se tivesse isso daqui, uma bola fechada bem aqui, e bem aqui fosse o teu f de p. Aqui é diferente. Por quê? O p faz parte do domínio. Só que o f de p não é igual ao limite. Aí sim, nesse caso aqui você poderia dizer, a função é descontínua em p, porque p faz parte do domínio e em p o f de p não é igual ao limite. Deu para entender, gente? Então saibam disso desde já. Tá? Então você só vai falar de continuidade em pontos dentro do domínio da função. Se não tiver no domínio, não faz sentido. A gente não vai falar de continuidade. Tá? Beleza, então vamos voltar para as nossas condições. Então essa é a primeira. Para uma função ser contínua, primeiro que o ponto tem que estar no domínio, para poder discutir sobre a continuidade dela. Se não tiver no domínio, eu não vou nem falar de continuidade. Tá, aí eu estou analisando o ponto P. O ponto P faz parte do domínio. Beleza. Segunda condição. O limite da função, quando x tende a P, tem que existir. Ok? E a terceira condição é que o limite da função, que aqui você já falou que existe, o que é um limite existir? É ele ser igual a um número real. Então, esse número real é igual a f de p. Tá? Então, essas são as 3 condições para uma função ser contínua. Pode existir da função, está definida em p, f de p, mas o limite não existir em p? Sim ou não? O que vocês acham? Porque vocês estão acostumados, né? Por exemplo, o P não está no domínio, né? Mas o limite existe. Pode acontecer do P estar no domínio, ou seja, existe o f de P, mas o limite não existe naquele ponto? Pode acontecer? Pode.
Também pode. Então, é por isso que você tem que ter essas 3 condições. Primeiro, você só vai falar de continuidade para pontos do domínio da função. Segundo, neste ponto P que você está analisando, que faz parte do domínio, o limite existe, né, quando x tende a P. E terceiro, esse número real aqui é igual justamente ao f de P. Então, se isso acontece, a sua função ela é contínua. Tá? Por que eu estou falando isso? Olha só. Então, um exemplo, por exemplo, né? Toda função constante e a função identidade, elas são contínuas em todo o seu domínio. Então, olha só, toda função constante, toda função identidade, o x, elas são contínuas em todo o seu domínio. Ok? Então tá, olha, outra coisa, né? Uma função, ela vai ser contínua se ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Então, quando eu digo que a função constante é contínua, o que eu quero dizer? Que para qualquer ponto que você pegar dela, do domínio dela, aquilo lá vai acontecer, aquelas condições vão ser satisfeitas. A mesma coisa a função identidade. Se eu digo que ela é contínua, o que eu quero dizer? Que para qualquer ponto no domínio que você pegar dela, aquelas condições vão ser satisfeitas. Tá? Então, falar que uma função é contínua é falar que ela é contínua em todos os seus pontos. Olha só, olha o gráfico dessa função f aí. Pelo gráfico, ela é contínua? É, né? Bem, não é difícil de enxergar a continuidade de uma função, né, no gráfico. Olha essa daí. Ela é contínua em x igual a 1? Não é, né? Porque olha só, olha para cá. Quanto é o f de 1? Ó? Quando x igual a 1, quanto é o valor da imagem? É 4. Tá? Porém, quanto é o limite dessa função aqui? O limite é 4? A resposta é não. Eu ainda não vou falar, a gente ainda vai ver daqui a pouco sobre limites laterais, mas por enquanto saiba que nesse caso aqui, o limite quando se estende a 1 não existe. Tá? Então, normalmente, quando você tem uma função descontínua, você tem assim esses saltos, esses pontos. Né? Só que não esqueça, se aqui em cima também eu tivesse uma bola aberta, então essa função aqui seria contínua. Porque x igual a 1 não faria parte do domínio dela. Isso aí não faria parte, então não adianta falar de continuidade nesse ponto. Ok? Mas como é que eu tenho uma bola fechada, então bem aqui eu tenho uma descontinuidade. Tá? Olha esse outro aí. Contínua ou descontínua? Descontínua, né? Ó, bem aqui, opa, passei sem querer. Bem aqui, ó, eu tenho como se fosse um salto. A função está aqui crescendo, aí ela daqui do infinito ela pula para cá para o zero. Depois ela pula aqui para o infinito para baixo. Tá? Então, bem aqui eu posso dizer que em x igual a 0 a função é descontínua. Tá? Agora, olha só, eu estou falando que ela é descontínua em x igual a 0. Mas para qualquer outro ponto que você pegar do domínio, essa função aqui ela é contínua. Tá? Então, ó, ela é contínua em x igual a 1? É. Ela é contínua em x igual a 2? É. Ela só não é contínua em x igual a 0. Para o resto, ela é contínua. Tá? Mas como ela não é contínua em um ponto, basta um ponto para você não poder afirmar que ela é contínua. Tá? Então, eu posso afirmar que essa função é contínua? Não, porque ela tem um ponto em que ela é descontínua. Mas eu posso afirmar que ela é contínua nos outros pontos? Pode. Isso você pode afirmar. Olha isso daí. Mesma coisa, né? Chega bem aqui, ó. Aqui fica fácil de ver, olha só. Nesse caso aqui, o teu limite existe. Né? Então, por exemplo, quando você se aproxima de 4, ou pela direita ou pela esquerda, o teu valor, o teu limite se aproxima mais ou menos por aqui, ó, da imagem, sei lá, um 0,4, por exemplo. Só que o valor da função para x igual a 4 não é isso daqui. É o quê? É 3. Ó, pula para cá. Então, neste caso aqui, que vocês estão vendo, o limite existe. A função x igual a 4 também está definida, só que eles não são iguais. Tá? Porque f de 4 aqui é 3, só que o limite quando x tende a 4 não é. É um 0,3, 0,4, mais ou menos. Tá? Ok. Aí tem os seguintes teoremas, olha só. As funções abaixo, elas são contínuas nos seus respectivos domínios, né? Quais são as funções? Polinomiais, racionais, exponenciais, trigonométricas, potências e logarítmicas. Então, toda função desse tipo aí, ó, de 1 até 6, é uma função contínua, claro, dentro do seu domínio. Tá?
Professor, por que é tão importante falar de continuidade? Porque agora que você sabe o que é uma função contínua, o seu cálculo de limite vai ficar muito mais fácil. Quer ver? Olha só, eu vou calcular esse limite que está aí. Limite de 5x² menos 6x mais 2. Então, vamos lá. Limite de 5x² menos 6x mais 2, quando x tende a 2. Tá? Então, a tua função f aqui que eu estou trabalhando é essa função aqui, 5x² menos 6x mais 2. Então, olha só. Se eu pedisse para vocês, calcule esse limite, o que você ia ter que fazer? Você ia ter que usar as propriedades que a gente trabalhou na última aula, né? Aí você ia ter que fazer o quê? Você ia ter que separar isso aqui em 3 limites, não é isso que a gente estava fazendo? Separa em 3 limites, aí nesse daqui a constante sai, né? Aqui a constante sai, aí aqui ia ficar o limite de uma constante, que é dela mesma, né? Então você ia ter que aplicar várias propriedades que a gente aprendeu na última aula. Porém, agora que você sabe de continuidade, olha como vai ficar muito mais fácil. Isso aqui é uma função polinomial, certo? A gente acabou de ver naquele teorema que a função polinomial ela é contínua, certo ou errado? Se a função polinomial ela é contínua em todo o seu domínio, isso inclui para x igual a 2, que faz parte do domínio dela, certo? Ora, então se ela é contínua em todo o seu domínio, incluindo x igual a 2, então isso daqui, na verdade, vai ser igual a f de 2. Por quê? Porque a função é contínua. Ou seja, já que isso aqui é igual a f de 2, ficou muito mais fácil calcular o limite dela, porque agora é só você substituir onde tem x pelo número 2. Então, isso aqui vai ficar 5 vezes 2² menos 6 vezes 2 mais 2. Que isso aqui vai ser igual a 4 vezes 5, 20, 6 vezes 2, 12, mais 2. Isso aqui vai ser igual a 10. Tudo isso por quê? Porque f é contínua. Tá? Então, eu justifico isso daqui pela continuidade da função. Tá? Então, eu só pude jogar direto x igual a 2 porque eu sabia que ela era contínua. Então, quando você vai aprender a calcular limite, às vezes ensinam logo assim, né? Calcular limite disso aqui é você jogar o 2 logo aqui direto. Muitas vezes ensinam assim, né? Infelizmente. Mas, na verdade, por trás dessa jogada aqui, de simplesmente pegar o 2 e substituir aqui, tem um teorema, que é o teorema que usa a continuidade, né? Então, você só pode fazer isso se a função é contínua. Ou seja, se a função não é contínua nesse ponto, você vai poder justificar assim? Não necessariamente. Então, aí você vai ter que usar um outro artifício, aí, um outro teorema, outra propriedade, mas não vai ser tão simples do que só jogar aqui. Você só vai poder jogar se a função for contínua. Tá? Então, ficou muito mais fácil agora, né? Então, agora, se cair na prova o limite, para vocês estão bem, né? Vocês podem ver, se a função é contínua, é só jogar direto. Então, tá, tem mais exemplo aqui para a gente ver, né? A gente tem muito exemplo. A gente não vai ver todos, né? Isso aí, na verdade, é bem fácil, a maioria deles, né? Não, todos são fáceis, na verdade, né? Tá, vamos fazer pelo menos o B. Vamos fazer o B. Tá, na letra B, você tem limite de 3x² mais 2x dividido por 5x menos 10, isso quando x tende a 3. Né? Ok. Aí você vai fazer isso daqui. Aí, de novo, se você não soubesse a continuidade, você tem que fazer a propriedade. Tem que ficar o limite do de cima, o limite de baixo, tudo aquilo lá. Porém, agora você já sabe. Isso, aqui em cima você tem um polinômio, aqui você tem um polinômio. Então, isso aqui é uma função que a gente chama de quê? De racional. E a gente acabou de ver que a função racional, dentro do seu domínio, ela é o quê? Contínua. Se ela é contínua em todo o seu domínio, isso inclui x igual a 3, já que x igual a 3 faz parte do domínio. Então, isso daqui vai ser igual ao f de 3. Então, o que eu vou fazer? Só vou substituir onde tem x por 3. Só isso. Então, vai ficar 3 vezes 3 ao quadrado mais 2 vezes 3, dividido
por 5 vezes 3 menos 10. Aí isso aqui vai ser igual. Isso aqui vai dar 9, 27. 27 mais 6 vai dar 33. Aqui embaixo vai ficar 15. 15 menos 10, 5. Tá? Então, se eu não errei nenhuma conta, 9, 27, 33. Tá. Então, se não errei nenhuma conta, é isso daqui mesmo, né? Mas a ideia é só essa mesmo. Se a função é contínua, você só faz jogar o x lá, né? Você substitui por f de 3 e calcula. E só. Tá, o resto aqui é muito fácil, né? Então, por exemplo, aqui, né? Limite do seno de x quando x tende a zero. Seno é uma função trigonométrica, ela é contínua em todo o seu domínio. Então, isso daqui, na verdade, é igual a seno de zero. Seno de zero é quanto? É zero. Então, pronto, isso aqui é zero. Aí aqui o mesmo raciocínio, então aqui você já pode se divertir na casa de vocês, né? Já saiu como é que a gente calcula. Então tá, agora que a gente sabe disso, tem outras propriedades aqui que vão nos ajudar. Então, olha só, mais um teorema aqui para a gente, né? Se você tem duas funções contínuas em um domínio aí, um intervalo aberto I, então olha só, se f e g são contínuas, né, então a soma delas também é contínua. Então, se você tem duas funções contínuas, contínua em todo o intervalo aí, intervalo I que eu estou considerando, a soma delas também vai ser uma função contínua. Então, na hora que você for calcular limite de f mais g com x tende a A, isso aqui vai ser igual a f de A mais g de A. A mesma coisa vale para a subtração. Então, se f e g são contínuas em determinado intervalo que contém aquele ponto A, então o limite de f menos g também vai ser uma função contínua, e aí você pode calcular como f de A menos g de A. Se f é contínua e c é uma constante qualquer, então c vezes f também vai ser contínua, naquele ponto que eu estou considerando, e calcular esse limite equivale a pegar o c e multiplicar pelo f de A. A mesma coisa vale para a multiplicação, f vezes g também vai ser contínua, e aí você pode calcular como f de A vezes g de A, e a divisão também vai ser contínua, desde que, obviamente, o g de A seja diferente de zero, para não dar problema aqui na sua divisão. Tá? Então, pronto. Então, agora você sabe, se você pegar uma função contínua, somar com outra função contínua, dá uma função contínua. Então, vai poder jogar só no f de A, g de A. Se você pegar uma função contínua e multiplicar com outra função contínua, também é uma função contínua. Então, também pode só jogar o x lá, substituir e pronto. E ser feliz, né? Vai ficar mais fácil. A mesma coisa vale para divisão, a mesma coisa vale para tudo isso aqui que a gente mostrou agora. Então, olha só. Agora que nós sabemos disso, tá, a gente não vai calcular tudo isso daqui. Porque a ideia, agora que vocês sabem disso, fica bem fácil calcular, né? Por exemplo, olha isso daqui, a letra E. Você tem uma função polinomial vezes outra função polinomial vezes outra função polinomial. Você acabou de ver que quando você multiplica uma função contínua por outra contínua e por outra contínua, isso dá o quê? Isso dá uma função contínua. Então, resolver esse último limite aqui é só você substituir x por 3. Por quê? Porque você já sabe que isso aqui é uma função contínua. Tá? Deixa eu fazer pelo menos a letra C aqui. Limite de 2x menos cosseno mais 1. Vou fazer aqui. Essa aqui é a letra C. Limite de 2x menos cosseno de x mais 1. Tudo isso daqui dividido por x ao quadrado menos... Não, eu estou copiando a letra B agora. Estou misturando as questões. Cadê? 2x menos cosseno mais 1 dividido por 2x menos 1. Agora. Isso quando x tende a zero. Agora. Muito bem. Então, vamos lá. Então, a priori, olha só. Isso aqui, eu posso dizer que é uma função polinomial? Sim ou não? Pode ser que é uma função polinomial? Não, né? Porque uma função polinomial é o quê? É justamente quando você... Uma função polinomial tem essa cara aqui, ó, não esqueça. Um polinômio, ele vai ser assim. AN, xn, mais AN menos 1, x menos 1. Aí tá, isso aqui até chegar em A1, x1, mais a zero. Né? Então, uma função polinomial é assim, você tem os coeficientes e o x está elevado a sempre ao número inteiro positivo. Tá?
Tá, então isso aqui, bem claro, isso aqui não é uma função polinomial. Beleza. Isso aí é uma função racional. Bom, como a gente definiu função racional aqui, função racional é quando você tem um polinômio dividido por outro polinômio. Então, aqui em cima você tem um polinômio? Não, porque tem esse cosseno aqui atrapalhando você, né? Então, isso aqui não é polinomial, isso aqui não é racional. Então, você não poderia usar aquela propriedade de que toda função polinomial é contínua, porque isso aqui não é nem polinomial. Toda função racional é contínua, porque isso aqui não é nem uma função racional. Porém, olha só aqui para cima. Você tem 2x menos cosseno mais 1. Tá? Eu poderia organizar assim, ó. Poderia dizer que isso aqui é igual a limite de 2x mais 1 menos cosseno de x, dividido, aqui eu posso deixar 2x menos 1. Aqui eu não vou cortar nada, tá? Só para a gente ver aqui a teoria. Então, olha só. Agora que eu arrumei aqui, olha só para o numerador. No numerador, eu tenho isso daqui que está no parêntese, menos isso daqui. O que está no parêntese é uma função polinomial? Sim ou não? É. O cosseno é uma função trigonométrica. Toda função polinomial é contínua em todo o seu domínio? Sim ou não? Sim, né? Toda função trigonométrica é contínua em todo o seu domínio? Sim. Então, na verdade, aqui no numerador, você tem uma função contínua menos outra função contínua. E você acabou de ver naquele teorema que quando você pega uma função contínua e subtrai de outra função contínua, isso também é uma função contínua. Então, beleza. Então, no numerador, você tem uma função contínua. No denominador, você tem só essa função polinomial aqui. Você já sabe que toda função polinomial é contínua. Então, isso daqui é uma divisão de uma função contínua por uma função contínua. Então, isso daqui tudo é contínuo. Certo ou errado? Certo. Beleza. Só daria problema se bem aqui, né, digamos, se eu chamasse isso aqui de g. Se, por exemplo, o g de 0 fosse igual a 0. Mas que não é o que acontece, né? Porque se você substituir x por 0 aqui, vai dar menos 1. Tá? Beleza. Então, eu posso afirmar que isso daqui é uma função contínua. Para ficar mais fácil, eu vou chamar isso aqui tudo de f de x. Tá? Então, f é contínua. Né? Justamente, por que ela é contínua? Por tudo aquilo que a gente discutiu agora, que a gente mostrou aqui. Então, já que f é contínua, então, logo, calcular o limite da sua função f quando x tende a 0 equivale a calcular o f de 0. Então, no lugar do x, eu vou simplesmente substituir por o quê? Por 0. Então, isso aqui vai ser igual a 2 vezes 0 mais 1 menos cosseno de 0 dividido por 2 vezes 0 menos 1. Tá? Aqui ficou fácil, né? Isso aqui vai dar 0, isso daqui vai dar 0. Aí você vai ter 1 menos... Quanto é o cosseno de 0? Cosseno de 0 é 1. Tudo bem. Então, vai ficar 1 menos 1, dividido aqui embaixo por menos 1. Só que 1 menos 1 vai dar 0. 0 sobre menos 1 dá 0. Tá? Então, pronto. Então, foi muito fácil resolver isso aqui, agora que você sabe as propriedades, né? Porque se você não soubesse, ia ser bem mais complicado, né? Porque você ia ter que dividir em dois limites. E aí, como é que você ia trabalhar com a função cosseno aqui, por exemplo? Que pelo menos, eu não me lembro de a gente ter dado alguma propriedade envolvendo a função cosseno, mas sim as funções polinomiais, o x ao quadrado, o x, né? Agora não, agora você já tem ferramentas suficientes para resolver milhares e milhares de limites, né? Então, agora o que você pode fazer quando você chegar na sua casa? Você pode pegar o livro, né, o Stuart lá, e aí você pega a parte de limite e resolve vários e vários limites, né, para você ir se divertindo, brincando e aprendendo cada vez mais o cálculo. Eu acho que eu não falei isso para vocês ainda aqui, mas, pessoal, estudar cálculo é fazer exercício, tá? Porque, assim, lógico, a teoria é muito importante, você tem que saber a teoria, porém, ainda que você saiba muito a teoria, sempre pode cair um problema novo para você, assim, um limite lá, ou então uma integral que você nunca tinha visto,
e aí você só vai resolver ela mais rápido se você já tiver treinado algo parecido, entendeu? Então, estudar cálculo, é resolver muito exercício. Então, se vocês ainda não começaram a resolver, comecem, que isso vai ajudar muito vocês para a prova. Então, vamos lá. Então, agora que todo mundo já sabe as propriedades, ficou muito mais fácil para a gente calcular. Então, isso daqui, ó, como eu falei para vocês, isso aqui é uma função contínua, vezes uma função contínua, vezes uma função contínua. Então, o produto disso daqui é uma função contínua. Então, calcular esse limite equivale a você substituir o x por 3. E só. Dá até para fazer de cabeça. Aqui vai ficar 9 menos 6 vezes 3, 18. Aqui vai ficar menos 9. Aí multiplica, vai multiplicando. Tá? A gente não vai fazer aqui, mas é bem simples. A mesma coisa vale para o resto aqui. Ó. Aqui você tem tangente mais secante. A tangente e a secante são funções trigonométricas. Elas são contínuas no seu domínio. Então, a soma delas também é contínua. Aqui você tem uma função exponencial, que também é contínua. Então, o produto de uma função contínua com outra contínua é contínua. Então, você pode só substituir por 2π. Ok? Vamos lá para a pergunta. Diga seu nome e seu curso, por favor. Leon, eu sou de Civil. Professor, eu coloquei a função no GeoGebra. A não ser que eu tenha cometido algum erro aqui, que eu não estou notando, tipo, ela parece ser descontínua, porque o limite de um valor aqui dá diferente do f desse valor. Tá, vamos lá. Qual é a função? Deixa eu tentar colocar aqui para todo mundo ver. Vou mudar aqui para o GeoGebra. Pode dizer aí, Leon? Vem aqui, por favor. Me ajude. Qual é a função? 2x mais 1. É essa aí que o senhor acabou de fazer. 2x mais 1. 2x mais 1. Menos... essa daqui? Do cosseno? Essa mesma que o senhor falou que é contínua, tipo aqui. Tá. Vamos ver, então. Deixa eu colocar aqui. 2x... Mais aqui é mais 1 menos cosseno, né? Menos cosseno de x sobre 2x menos 1. Muito bem. Gostei que o Leão ficou curioso para saber como era o gráfico dela. 2x mais 1 menos cosseno dividido por 2x menos 1. Está aqui. É isso que deu aí? 2x... Não. Deixa eu dar uma olhada aqui, como você colocou. 2x mais 1 menos... não, é a mesma, né? Só que outro pedaço dela está aqui. Tá. Daqui. Tá, Leão, é o seguinte, olha só. Nesse caso aqui, você percebeu bem, professor, parece que tem alguma descontinuidade aqui, né? Já que, olha só, a função, o pedaço dela está para cá, o outro pedaço dela está para cá, tá? Eu até te digo onde é que está essa possível descontinuidade. Essa possível descontinuidade está bem aqui, ó, x igual a 1 sobre 2. Tá? Bem aqui. Tá? Como é que eu sabia que essa possível descontinuidade estaria em x igual a 1 sobre 2? Porque x igual a 1 sobre 2 não faz parte do domínio da sua função. Por quê? Quando x igual a meio, ó, aqui no denominador vai ficar 2 vezes meio, que é 1, menos 1 vai dar 0. Então, x igual a meio não faz parte do domínio da função. Então, ela tem uma possível descontinuidade de x igual a meio, mas não é descontínua. Por quê? Porque x igual a meio não faz parte do domínio da função. Então, se eu perguntar para você, essa função é contínua? Ela é. Professor, mas x igual a meio está dando problema aqui. Não, mas x igual a meio não faz parte do domínio da função. Então, não tem como eu discutir a continuidade dela. Agora, claro, se ela fosse assim, ó, quero espaço, deixa eu ir para cá. Se ela fosse assim, Leon, dessa forma aqui, a função, olha só, f de x, eu poderia escrever ela dessa forma aqui, ó, 2x mais 1 menos cosseno de x dividido por 2x menos 1, se x diferente de meio e, sei lá, 10 se x igual a meio. Não é a mesma função, tá? Não é, porque isso aqui é uma função que tem condições, aquela que está trabalhando não tem condições. Mas nesse caso aqui, ó, o gráfico dela vai ser muito parecido com aquela que a gente estava trabalhando. Vai ser muito parecido. Qual vai ser a única diferença? É que para essa função aqui nova que eu defini, o x igual a meio faz parte do domínio dela. E eu dei um valor para ele. Vai ser o quê?
vai ser 10. Então, essa minha função, do jeito que eu escrevi ela aqui, ela ficaria assim, o gráfico dela. Olha só. Deixa eu tirar aqui o x igual a meio. Eu vou jogar aqui meio e o ponto 10. Ó, nesse caso aqui, não ficou bacana visualizar com 10, né? Eu vou jogar aqui o valor 1, para a gente visualizar mais fácil. Pronto. Olha só. Do jeito que eu defini ela ali agora sim, agora eu posso afirmar que ela é descontínua em x igual a meio. Por quê? Porque o x igual a meio faz parte do domínio da função, do jeito que eu defini ela ali no quadro, né? E em x igual a meio eu tenho o que a gente chama de salto, porque o f de meio é diferente do limite da função quando x tende a meio. Tá? Só que lembrando, é só se eu escrever assim, do jeito que eu coloquei aqui, ó. Escrever desse jeito não é a mesma coisa que escrever só isso daqui. Tá? Então, a nossa função era só isso daqui. Era só 2x mais 1 menos cosseno sobre 2x menos 1. Então, está aqui. O domínio dela é todos os reais menos meio. Então, eu posso afirmar que ela é contínua, porque ela é contínua em todos os pontos dentro do domínio dela. Ok? Mas, olha, essa sua dúvida foi excelente. Gostei. Você usou o GeoGebra, teve a curiosidade e contribuiu bastante com a nossa aula. Tá? Por favor, de palmas para o Leon, que ele ajudou bastante. Tá, valeu, Leon. Agora uma curiosidade, agora aproveitando, né, a deixa aí, já que o Leon trouxe aqui pra gente. Pessoal, nesse caso aqui, ó, quando o x tende a meio pela direita, o que acontece com a função, né? Será que ela vai encostar nessa reta aqui, x igual a meio? O que vocês acham? Vai encostar? Não, aqui o desenho não está muito bacana, mas se você se aproximar, ela nunca encosta. Então, ela cresce infinitamente a valores positivos, mas ela não vai encostar nessa sua reta. Isso quando você vem pela direita, né? Quando você vem pela esquerda, ó, deixa eu voltar para cá. Agora já aproximei tanto que até eu voltar até aqui. Então, quando você se aproxima pela esquerda, que é a valores menores, a sua função também cresce, mas ó, a valores negativos para baixo. Então, a gente vai trabalhar ainda com isso, né? Mas eu digo nesse caso aqui que quando ela se aproxima de meio pela direita, o limite ele dá mais infinito, né? Mas infinito não é número, a gente vai discutir no futuro isso, mas já adiantando. E quando ele se aproxima pela esquerda, então o limite vai dar menos infinito, tá? Porque cresce. Um cresce para baixo, outro cresce para cima. Mas eu sei que vocês estão curiosos para trabalhar com infinito, mas isso aí vai ficar para próximas aulas. Então vamos voltar para cá. Tudo bem. Tá, antes da gente encerrar essa parte aqui, é muito importante que eu faça com vocês pelo menos 2 desses limites aí. Então, olha só, eu vou calcular esses limites. Tá? Só que dessa vez, eu vou calcular em um ponto que não faz parte do domínio deles. Ó, presta atenção, na letra A, por exemplo, eu vou calcular para x tendendo a 3. Só que 3 faz parte do domínio? Não. Né? Então, eu não posso simplesmente substituir por x igual a 3. Né? Porque eu só posso substituir por x igual a 3 onde a função é contínua, né? E ela só é contínua, só dá para falar de contínua em pontos do domínio dela. Então, aquilo lá que você fazia de já substituir direto, só funciona se você já sabe que naquele ponto a função é contínua. E para ser contínua naquele ponto, primeiro tem que fazer parte do domínio dela. Então, por exemplo, digamos que eu fosse resolver esse limite aí, o item A. O item A é raiz de x menos raiz de 3 dividido por x menos 3, quando x tende a 3. Então, é só. Digamos que eu não sabia as propriedades, né? Aí eu falo assim, isso aqui é aqui em cima tem uma função contínua, aqui embaixo tem uma função contínua, a divisão delas é contínua, então eu posso substituir logo por 3. Né? Não pode, porque isso aqui não faz parte do domínio, e perceba que isso aqui vai dar 0, substituindo por 3 direto, né? Mas tá, digamos que você não sabia disso, falou assim, o professor falou que eu podia substituir logo por 3 aqui, é o que eu vou fazer agora. Aí, isso aqui então, professor, vai ficar raiz de 3 menos raiz de 3 dividido por 3 menos 3. Aí isso aqui vai dar, ó, 0, né? Porque aqui é 0, dividido por 0. Então a resposta aqui é 0.
né? 0 sobre 0 deve ser 0, né? Tem 0 em cima, 0 embaixo, só pode ser 0. Ou não, você acha que corta aqui e dá 1, né? Ou é 0 ou é 1, professor. Não, a verdade é que não é nem 0 nem 1, tá? Então, isso daqui, ó, 0 sobre 0 não existe, tá? Então, isso aqui, como é uma coisa muito estranha para a gente, você pode até escrever assim, mas você pelo menos tem que colocar entre colchete, né? Porque isso aqui não existe. Isso daqui, 0 sobre 0, é o que a gente chama de indeterminação. Não existe só esse tipo de indeterminação, existem outros. Mas o primeiro, né, que a gente se depara logo, é esse daqui, 0 sobre 0. Então, o que é um limite? Dá uma indeterminação. Significa que o limite não existe? Não. Também não significa isso, tá? Uma indeterminação nada mais é do que uma indeterminação. Ou seja, isso só significa que você não conseguiu determinar o valor do limite. Ou seja, do jeito que você fez aqui, você fez alguma coisa errada que você não poderia fazer, ou seja, você burlou alguma regra e é por isso que você chegou nesse resultado aqui, tá? Porque você fez alguma coisa que você não poderia fazer na hora de calcular o seu limite aqui, tá? Então, toda vez que der 0 sobre 0, interprete isso daqui como sendo o seguinte: volte e faça de novo, que você não conseguiu resolver, tá? Não conseguiu descobrir quanto é esse limite. Poderia ser realmente que esse limite aqui não existisse, poderia até acontecer dele não existir, mas você não pode concluir isso de uma determinação, 0 sobre 0. Tá? Você teria que concluir de outra forma, mas assim não. Então, indeterminação é uma determinação, ela não conclui nada. Então, toda vez que cair num negócio desse aqui, 0 sobre 0, é porque você errou alguma coisa, então você vai ter que voltar, fazer alguma manipulação, fazer algum procedimento aí para dar um valor. Ou um valor real, no caso o limite vai existir, ou digamos, não um valor real, ou infinito, que não é um valor real, ou então realmente o limite não vai existir, tá? Mas isso não vem daqui. Deu para entender, gente? Então, 0 sobre 0, volte e faça de novo. Então, tá aqui. Eu fiz as contas e deu 0 sobre 0. Não, então eu errei alguma coisa. Aí lá vai eu ter que voltar e tentar fazer de uma outra maneira o meu limite. Então, vamos lá. Vou apagar aqui, que eu vou precisar desse espaço. Então, eu voltei aqui para o início, ó, estaca 0. Então, eu já sei que se eu substituir direto aqui por x igual a 3, né, vai dar errado. Mas eu não poderia fazer isso mesmo, porque aquelas propriedades não me permitem fazer isso daqui. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer de uma outra forma. Na última aula, o último teorema que a gente viu é aquele que, se existir uma outra função que é igual a essa, a qualquer ponto menos o 3, então o limite dessa função vai ser igual ao limite daquela outra função. Vocês lembram disso? Estão lembrados? Esse teorema é muito importante para a gente. O que significa o quê? Se eu conseguir transformar essa função numa outra função, que logicamente é equivalente a esta, menos no 3, então eu vou poder calcular o limite da outra função, que vai ser igual ao limite desse daqui. Tá? O que eu vou fazer aqui então? Olha só, eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz de x mais raiz de 3. Tá? Em cima e embaixo. Então, perceba, se eu multiplico em cima e embaixo pelo mesmo valor, eu não estou alterando em nada a minha fração. Tá? Por que eu faço isso? Olha só, porque isso daqui vai ser igual. Aqui em cima, ó, eu estou multiplicando, digamos que isso aqui seja a, raiz de x, e aqui é b, raiz de 3. Então, eu estou multiplicando a menos b vezes a mais b. Tá? Então, relembra aí, tem o ensino médio, tem o ensino fundamental. Se eu pego a menos b e multiplico por a mais b, isso aqui dá igual a quanto? Quem lembra? A ao quadrado menos b ao quadrado. Muito bem, a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, está aqui, ó. Estou multiplicando esse por esse. Então, o resultado disso daí vai ser limite, quando x tende a 3, de a ao quadrado, ou seja, raiz de x ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado, dividido, aí embaixo vai permanecer como está. Então, vou deixar x menos 3, e aqui eu vou deixar raiz de x mais raiz de 3. Tá ok? Beleza. Aí, já que eu fiz isso daqui, ó, isso aqui vai ser igual ao limite
de, olha aqui em cima, ó, de x menos 3 dividido, que eu já cortei, né? Ficou x menos 3, aqui embaixo permanece x menos 3 raiz de x mais raiz de 3, quando x tende a 3. Olha só que legal, né? Agora que eu deixei assim, eu pergunto para vocês, eu posso cortar este com esse? X menos 3 com x menos 3? Sim ou não? Eu só não poderia cortar se o x fosse igual a 3, tá? Porque aí eu estaria, de novo, dividindo por zero. Só que eu pergunto, esse x é igual a 3? Não. Toda vez que o x tende a um valor, ele nunca vai ser esse valor. Ele vai ser bem próximo, mas não vai ser esse valor. Então, sim, eu posso cortar esse com esse, nesse caso. E aí eu vou ter uma outra função, né? Isso aqui vai ser igual ao limite de 1 sobre raiz de x mais raiz de 3, quando x tende a 3. Então, olha só que legal. Então, na verdade, essa função aqui que a gente iniciou, essa daqui, ela é igual a essa função aqui, menos no x igual a 3. Né? Então, o gráfico delas é igual, só que menos para esse ponto aqui em que x igual a 3, porque não faz parte do domínio dela. Deu para entender? Então, eu transformei aquela função numa outra função. Quando eu fiz isso, eu tirei a minha determinação. Porque agora, olha para cá, para essa função aqui, eu vou poder jogar direto. Né? Porque agora já não tem mais o zero aqui embaixo. Né? Se eu fosse resolver só o limite dessa função aqui, 1 sobre raiz de x mais raiz de 3, aqui é contínua, a divisão é contínua, quando eu jogo 3 aqui embaixo não dá zero, então eu posso jogar direto aqui. E aí o limite dessa função, né, já que para essa função aqui o x igual a 3 faz parte do domínio dela, o limite dessa função vai ser igual ao limite daquela função inicial, que é aquele teorema que a gente viu na aula passada. Tá? Então, calcular o limite dessa função equivale a calcular o limite daquela primeira função, que é o que a gente quer. Então, isso daqui vai ser igual. Já que ela é contínua, eu posso substituir por x igual a 3. Então, vai ficar 1 sobre, aqui vai ficar raiz de 3 mais raiz de 3. Ou seja, vai dar 2 raiz de 3. E pronto. Essa é a minha resposta. Então, da feita que eu multipliquei, bem aqui, né? Que eu multipliquei em cima e embaixo por esse valor aqui, e depois cortei e mostrei que aquela função era igual a essa, mas menos em x igual a 3, e aí eu podia calcular o limite dessa, para poder dizer que ele é igual ao limite daquela, então eu tirei determinação. Perceba que agora que eu joguei direto, já não deu mais 0 sobre 0, já deu realmente o valor real. Então esse é o valor do limite que eu queria achar desde o início. Deu para entender, gente? Então, existem manipulações para você tirar a determinação de um limite. Então, toda vez que deu 0 sobre 0, volte e tente fazer ele de uma outra maneira. Né? Porque se deu 0 sobre 0, é porque provavelmente você usou alguma ferramenta que você não poderia usar, você fez alguma coisa errada, algum erro. Então, você vai ter que voltar, refazer seus cálculos, tentar fazer de um outro caminho para que não dê mais 0 sobre 0. Tá ok? Beleza. Então, vamos lá. Vamos resolver pelo menos a letra B desse daí. Tá, a C eu vou deixar para casa, mas ela não é difícil, tá, gente? A letra C. Pensem um pouquinho. Qualquer coisa está resolvendo o material de vocês. Tá. Deixa eu só escrever aqui o item B. Essa aqui eu vou fazer mais rápido, tá, gente? Porque vocês já entenderam como é o raciocínio. Então, aqui eu tenho raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 2 dividido por x menos 2, quando x tende a 2. Olha, aqui embaixo, olha para cá agora, né? Aqui embaixo eu vou escrever x menos 2, separado. X menos 2, vocês concordam comigo que é a mesma coisa que raiz cúbica de x ao cubo menos raiz cúbica de 2 ao cubo. Tá? Não mudei nada, né? Só fiz colocar o x dentro de uma raiz cúbica e elevei ao cubo. Aí se eu cortar isso com esse, dá o x de novo. Mesma coisa com 2. Eu só fiz colocar ele numa raiz cúbica e elevei ele ao cubo. Então, se eu cortar aqui, vai voltar para o 2. Então, isso é igual a isso, concordam? Ok. Então, olha só.
não sei se vocês viram isso lá no ensino fundamental e médio, mas tem essa outra aqui, ó, essa outra identidade. A ao cubo menos b ao cubo, vocês estão acostumados com a ao quadrado menos b ao quadrado, né? Mas tem para o a ao cubo menos b ao cubo. Isso daqui é igual a menos b vezes a ao quadrado mais a vezes b mais b ao quadrado, tá? Isso aqui existe, tá? Essa identidade aqui, ela é correta, vocês podem usar ela. Tá? Então, a ao cubo menos b ao cubo é igual a menos b vezes a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Tá? Tá, agora que vocês sabem disso daqui, é o que eu vou usar aqui. Então, por que eu coloquei x menos 2 dessa forma aqui? Porque, olha só, se eu chamar isso aqui de A e se eu chamar isso aqui de B, então eu posso usar essa propriedade aqui. Ah, professor, por que o senhor está fazendo toda essa manipulação já? Porque eu já sei, olha para cá, que se eu jogar x igual a 2 direto aqui, ó, x igual a 2 aqui, x igual a 2 aqui, vai dar 0 sobre 0. Vai dar determinação. Então, já que eu já sei que vai dar uma determinação, eu estou logo manipulando para tirar essa determinação. Então, agora que eu coloquei x nessa forma aqui e o 2 nessa forma aqui, e eu chamei isso aqui de a, ó, vai ficar a ao cubo menos b ao cubo. Então, eu vou usar essa propriedade aqui embaixo. Então, olha como é que vai ficar. Isso aqui vai ser igual ao limite. O numerador não vou mudar ele, né? Então, vai ficar raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 2. Dividido. Aí aqui embaixo, ó, eu chamei x menos 2 disso daqui. Isso aqui é a ao cubo menos b ao cubo. Então, eu vou aplicar isso daqui. Então, vai ficar assim, ó. Aqui vai ficar a menos b. Quem é meu a? Raiz cúbica de x. Menos b. Quem é o b? Raiz cúbica de 2. Aí fecha parênteses. Vezes a ao quadrado. Quem é o a? Raiz cúbica de x. Então, vai ficar raiz cúbica de x ao quadrado. Que é a mesma coisa que raiz cúbica de x ao quadrado. Mais, ó, o mais aqui da fórmula. A vezes b. Quem é a? Raiz cúbica de x. Quem é b? Raiz cúbica de 2. Então, vai ficar raiz cúbica de 2x, né? Já que é o mesmo expoente aqui da raiz. Mais b ao quadrado. Quem é b? Raiz cúbica de 2. Então, vai ficar raiz cúbica de 2 ao quadrado. Deu para entender a manipulação que eu fiz aqui? Então, agora que eu deixei dessa forma aqui, lembrando que isso aqui, x tendendo a 2. Olha só, eu tenho raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 2 em cima, e aqui embaixo também a mesma coisa. Então, mais uma vez, eu posso cortar esse com esse, já que o x não é igual a 2. E eu vou calcular o limite dessa nova função aqui. Então, isso aqui vai ficar limite de 1 sobre raiz cúbica de x ao quadrado mais raiz cúbica de 2x mais raiz cúbica 2 ao quadrado, 4, quando x tende a 2. Então, da feita que eu fiz esse corte aqui, eu tirei a minha determinação. Agora, o que eu posso fazer? Agora sim, eu posso substituir por x igual a 2 direto aqui, que eu vou ter o resultado que eu quero. Então, isso aqui vai ser igual a 1 dividido. Olha só, aqui vai ficar, quando eu substituo x por 2, vai ficar raiz cúbica de 2 ao quadrado, que é 4. Então, aqui vai ser raiz cúbica de 4, mais, aqui vai ficar 2 vezes x, só que x é 2. Então, vai ficar mais raiz cúbica de 4. Deixa eu escrever aqui, raiz cúbica de 2 ao quadrado, mais raiz cúbica de 2 vezes 2, mais raiz cúbica de 4. Só que isso aqui é raiz cúbica de 4, isso aqui é raiz cúbica de 4. Então, esse mais esse vai ser igual a 1 dividido por 3 raiz cúbica de 4. Tá? E pronto, cheguei no número real. Então, esse é o valor do meu limite. Não cheguei na indeterminação, né? Então, fuja da indeterminação, né? Procurem sempre aqui encontrar algum método que seja válido para você realmente chegar no resultado do seu limite. Deu para entender, gente? Então, é isso daí. Tá.
Então, vamos continuar aqui. Eu vou trocar aqui de slide, que a gente vai ver outros assuntos interessantes na aula de hoje. Tá, agora a gente vai falar um pouquinho sobre limites laterais. Tá? Então, para a gente falar de limites laterais, eu vou colocar aqui uma situação para vocês. Vamos considerar aí essa função. Essa é a famosa função Heaviside. Tá? Principalmente o pessoal que vai ver circuitos elétricos, o pessoal que é da engenharia elétrica, o pessoal que é da engenharia da computação, telecomunicação, uma hora vai se deparar com essa função, tá? Quando você vai ver pulsos elétricos, essas coisas. Né? Até o pessoal de civil também, né? Quando você vai ver trabalho virtual, se eu não me engano, esse assunto ele também trabalha com a função Heaviside, né? Mas de uma forma ou outra o engenheiro vai se deparar com essa função ao longo da sua vida acadêmica, né? Como é essa função? Essa função é bem simples, na verdade, né? Olha como ela é. A função ela é 1 se t maior ou igual a 0 e ela é 0 se t menor que 0. Ela é assim, ó. Ela é 1, toda vez, se o t for maior que 0, ou seja, se o t é positivo, ela é igual a constante 1. Então tá aqui, ó, 1. E se o t for menor que 0, a função é 0. É a função nula. Então tá aqui. É esse o gráfico dela. Bem simples, né? Tá, agora qual é a pergunta? A pergunta é possível calcular o limite da sua função quando t tende a 0? Essa que é a pergunta. Então, olha só, pessoal. Lembra, quando a gente estava começando a trabalhar com o limite, a gente sempre trabalhava a funções. Por exemplo, eu quero trabalhar o limite da função quando x tende a 2, por exemplo. Aí, o que a gente fazia lá? A gente pegava pontos próximos de 2, só que maiores de 2, vocês lembram? Então, pegava 2,1, 2,001, 2,00, todos desses que eu falei são próximos de 2, só que são maiores que 2. Só que a gente também fazia uma outra tabela com valores menores que 2, só que próximos dele. Então, a gente pegava 1,9, 1,99, 1,9999, não era assim que a gente fazia? Então, a gente fazia duas tabelas. Nas duas tabelas, a gente se aproximava de 2. Só que numa delas há valores maiores que 2 e na outra há valores menores que 2. Então, você pode se aproximar de duas formas, né? Ou pela direita, ou pela direita de vocês, ou pela esquerda de vocês. Né? Que é, no caso, valores maiores ou menores. Então, nesse caso aqui, olha só. A pergunta é, se é possível calcular o limite dessa função quando t tende a 0. Então, olha só, está aqui o gráfico dela, né? Se você se aproximar de t igual a 0, né? Se você se aproximar aqui do ponto 0 pela direita, ou seja, a valores próximos de 0, só que maiores que 0, por exemplo, 0,1, 0,001, quanto é que vai dar a sua função? Qual é o valor da sua função? Quanto é que vai dar? Vai dar sempre 1, né? Então, olha só, toda vez que você se aproxima de 0, ó, percorre aqui a tua função por aqui, ó, pela direita, se aproximando de 0. A imagem, ó, vai se aproximar de quem? Do T1. Se aproximar não, que ela já vai ser igual a 1, né? Então, se eu perguntar qual é o valor da função quando você tem 0,1, vai ser 1. 0,01, a função vai ser 1. 0,0001, a função vai ser 1. Porque todos eles são valores maiores que 0. Agora, se eu me aproximar de 0 pela esquerda, ó, valores menores que 0, quanto é que está dando a imagem da minha função? Quanto é que está dando? 0. Então, se eu me aproximo pela direita, a imagem da minha função se aproxima de 1. Mas se eu me aproximo pela esquerda, a imagem da minha função se aproxima de 0. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui é me aproximando de duas formas diferentes. Quando eu me aproximo de um jeito, dá um valor. Quando eu me aproximo de outro, dá outro valor. De uma forma dá 1, de outra forma dá 0. Então, na verdade, toda vez que você for calcular o limite, você pode se aproximar daquele número de duas maneiras. Ou a valores maiores, ou a valores menores. Isso é o que nós chamamos de limites laterais. Tá? Então, por exemplo, deixa eu apagar aqui. Então, olha só. Digamos que você tem aqui uma função e eu vou calcular o limite nesse ponto aqui.
Vou chamar de ponto P. Tá? Aí, toda vez a gente se aproximava dos dois jeitos, né? Pela direita e pela esquerda, os dois. Porém, eu poderia calcular o limite só olhando valores à direita de P, ou seja, só valores maiores que P. Poderia fazer isso? Poderia. Então, eu posso calcular o meu limite olhando apenas para valores maiores que P. Então, valores que são próximos de P, mas todos maiores que P. Se eu faço isso, se eu olho só para um lado do P, então eu estou calculando o que a gente chama de limite lateral. Então, eu estou calculando só de um lado e o outro não. Então, nesse caso aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou calculando o limite da minha função f de x quando x tende a P pela direita. Então, olha só, toda vez que você vê um sinal de mais em cima aqui do seu ponto, é porque você está calculando o limite lateral dele, no caso, pela direita. Então, nesse caso aqui, você está calculando valores próximos de P, só que maiores de P. Deu para entender? Então, como é que ficaria aquela nossa brincadeira lá do epsilons e deltas? Vai ficar quase a mesma coisa. O que vai mudar é que agora você não vai pegar um intervalo simétrico, né? Lembra que antes você pegava aqui, ó, menos delta e mais delta, né? Aqui é P menos delta, aqui é P mais delta. Lembra que a gente pegava esse intervalinho aqui? No caso do limite lateral, você não vai pegar esse intervalo aqui, você só vai pegar de P até P mais delta. Então, você só vai pegar isso daqui, ó. Tá? Então, tudo aquilo que a gente aprendeu está valendo aqui. A única diferença é que você está olhando só para um lado. Então, bem aqui, ó, já coloquei a definição formal para vocês, né? Então, eu digo que o L, né, vai ser o limite à direita de uma função, né, e eu escrevo assim, limite de f de x, quando x tende a P mais é igual a L, se, de novo, para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que, olha, a única diferença agora na definição é que o x não vai estar entre P menos delta e P mais delta. Não, ele vai estar agora entre P e P mais delta. Então, o teu x, ó, ele sempre vai ser maior que P, nesse caso aqui. E nunca vai ser o P. Vai ser sempre valores maiores que P. Então, isso daqui vai implicar que f de x menos L vai ser menor que epsilon. A mesma coisa vale para o limite à esquerda. Então, olha só. Se eu estou calculando o limite à esquerda, eu coloco um menos aqui em cima do teu número. Isso quer dizer que eu estou me aproximando dele, só que para valores menores que ele. Nesse caso aqui, ó, dizer que isso aqui existe, o limite lateral existe, e é igual a L, vai acontecer se para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que, olha, só mudou aqui o intervalo. Agora o x está entre P menos delta e P. Então, nesse caso aqui, perceba que o x sempre é menor que P. Tá? Naquele outro caso, ele era sempre maior que P. Então, isso daqui vai implicar nisso daqui. f de x menos L menor que epsilon. Tá? Beleza. Então, deixa eu voltar para cá. Olha só. Deixa eu fazer aqui a função Heaviside. Então, a minha função Heaviside, ela é 1 se x maior ou igual a zero. Vou colocar 1 aqui. E ela é 0 se x for menor que zero. Aqui eu coloco uma bola aberta. Tá? Aí, olha só, eu pergunto para vocês, quanto é o limite dessa função, vou chamar ela de h de x, quanto é o limite da minha função Heaviside quando x tende a zero pela direita? Se eu me aproximo dela de zero pela direita, quanto vale esse limite lateral aqui? Vale 1. Né? Ó, me aproximando aqui de zero pela direita, sempre eu vou bater aqui, ó, na imagem 1. Então, esse limite aqui é igual a 1. Tá? Então, esse limite lateral aqui existe? Existe. Para um limite existir, ele tem que dar um número real. Não deu um número real? Deu. Então, esse limite aqui, esse limite lateral existe e é igual a 1. Agora, se eu calcular o outro limite lateral, né? Limite de h de x quando x tende a zero pela esquerda. Ou seja, se eu me aproximar aqui de zero, só que pela esquerda, ó, pessoal, a minha imagem sempre está refletindo em quem? Em quem? No zero.
Então, quanto é esse limite lateral aqui? É 0. Então, olha só. O limite lateral aqui existe? Existe, é 1. Esse limite lateral aqui existe? Existe, e é 0. Então, nesse caso aqui, para esse ponto x igual a 0, os limites laterais existem. Tá, agora a pergunta é, ok, professor, já entendi que existe, mas e se eu quero saber o limite de h de x quando x tende a 0? Não interessa se é pela direita ou pela esquerda. Esse limite vai ser quem? Vai ser o 1 ou vai ser o 0? Né? A resposta é, se eu perguntar para vocês qual é o limite dessa função quando x tende a 0, vocês vão responder que esse limite não existe. Tá? Por quê? Porque os laterais eram diferentes. Ó. Um lateral você calculou, deu 1, o outro lateral você calculou, deu 0. Então, se os laterais eles existem, só que eles têm valores diferentes, então você não pode afirmar qual é o valor do limite quando x tende a 0. Você consegue calcular os laterais, mas o x igual a tendendo a 0 mesmo não existe. Deu para entender? Tudo isso porque esse daqui, nesse caso, é diferente desse. Então, aí vem esse teorema aqui. Ó. Eu afirmo que o limite de uma função, quando x tende a A, é igual a L, se, e somente se, os limites laterais também forem igual a L. Tá? Então, um limite ele só vai existir se e somente se os limites laterais também existirem e for igual a esse mesmo valor L que eu estou trabalhando. Só que, claro, tá, gente? Deixa eu fazer aqui. Normalmente, você pode ficar com uma dúvida, né? Professor, e se eu estiver trabalhando com uma função que é assim? Olha só. Por exemplo, uma função que o domínio dela é só aqui, de A até B. Aí a função é assim, ó. Sei lá, aqui ela é 1, por exemplo. Aí chega até aqui. Ela é 3. Tá? Nesse caso aqui, ó, pessoal. Se eu quero calcular o limite dessa minha função quando x tende a A pela direita, né? Ó, quando x tende a A pela direita, a tua função vai ser quanto? Vai ser 1, né? Então, esse limite aqui é igual a 1. Só que nesse caso aqui, faria sentido eu calcular o limite pela esquerda? Porque a função ela não é definida para cá. Tá? Professor, então nesse caso aqui, então eu posso afirmar que o limite da função, olha só, que o limite da função, quando x tende a A, não existe, já que o limite à esquerda não dá para definir ele? Não. Tá? Nesse caso aqui, obviamente, que se você está numa extremidade de uma função, então o seu limite vai existir, nesse caso aqui, se e somente se o limite pela direita existir. Tá? Então, o limite sim existe e ele é igual a 1. E nesse caso aqui, na extremidade à direita, o limite vai existir se e somente se o limite pela esquerda existir. Entendeu, gente? Agora, claro, se você está no meio da função, aí para o limite existir, tem que existir o da direita e o da esquerda, e eles têm que ser iguais. Tá? Agora, se você está numa extremidade, basta que um limite lateral exista, para poder o limite existir e ser igual àquele valor. Ok? Tá. Porque isso aqui a gente chama de ponto de acumulação, tá? Mas isso é outra história. Aqui eu só tenho um ponto de acumulação à direita, você não tem um ponto de acumulação à esquerda. E aqui eu só tenho um ponto de acumulação à esquerda, você não tem um ponto de acumulação à direita. E aqui você tem um ponto de acumulação dos dois lados que você olhar. Tá? Ok, então vamos continuar aqui. Lembrando que está trabalhando com limite lateral. Aí, olha só, vamos calcular aqui o valor do limite, primeiro desse daqui, do módulo de x quando x tende a 0. Bora ver se esse limite aí existe. Então, vamos lá, vou dividir aqui o quadro, e o exercício é esse. Eu quero calcular o limite do módulo de x quando x tende a 0. Prestem muita atenção nesse daqui, tá? Que esse exemplo é bem importante. Então, quem é o módulo de x? Lembra, módulo de x é essa função aqui, ó. Também nunca, jamais esqueça isso daqui. Módulo de x é igual a x
se x maior ou igual a zero e é igual a menos x se x menor que zero. Isso aqui vocês sabem, né? Tudo bem. Isso aqui é só a função módulo de x. Ela é x, se x maior ou igual a zero, e ela é menos x, se x menor que zero. Tá. Agora, bora voltar para cá. Eu quero calcular o limite dessa função aqui quando x tende a zero. Tá? Só que tem um porém. Ah, professor, mas a função modular ela não é contínua? Tá? Calma, a gente ainda não falou de função modular aqui. Então, digamos que você não saiba de nada até agora, né? Então, nesse caso aqui, como em zero, olha só, em zero eu tenho uma condição, toda vez que você tem uma condição naquele ponto, então é muito importante que você calcule os limites laterais. Tá? Lógico, se eu fosse calcular o limite aqui para x tendendo a 2, 2 não tem nenhuma condição. Para x igual a 2, a função é x e calcula como eu quero. Só que o problema é que para x igual a 0, eu tenho essa condição aqui, ó, a função muda. Então é muito importante, nesse caso aqui, eu calcular os limites laterais para poder dizer qual é o limite da função. Então tá. Então eu vou calcular os laterais. Então, primeiro, qual é o limite da módulo de x quando x tende a 0 pela direita? Dizer que x tende a 0 pela direita quer dizer que o teu x é maior ou menor que 0? Maior ou menor? Maior. Dizer que o x se aproxima de 0 pela direita quer dizer que ele se aproxima a valores maiores que 0. Então, se essa função aqui é modular, olha só, a função modular, se o x é maior que 0, ela se comporta como? Como a função x. Então, se x aqui é maior que 0, então o módulo de x é a mesma coisa que x. Então, calcular isso daqui é calcular esse limite aqui. Limite de x quando x tende a 0. Sabe quanto é o limite de x quando x tende a 0? Quanto é? É 0. Então, isso aqui é 0. Tá, calculei o primeiro limite lateral. Agora o segundo. Limite do módulo de x quando x tende a 0 pela esquerda. Isso daqui vai ser igual. Olha só, agora o x tende a 0 pela esquerda. Quer dizer que x é maior ou menor que 0? Menor. Se ele é menor que 0, então o teu módulo de x vai ser x ou menos x? Menos x. Então isso daqui vai ser igual ao limite de menos x quando x tende a 0. Ok. Só que quanto é o limite de menos x quando x tende a 0? Quanto é? É 0 também, né? Então, olha só. Eu calculei os limites laterais, deu o número real e deu o mesmo número real. Quer dizer, que os limites laterais existem e eles são iguais a 0, os dois. Então, por causa disso, eu posso afirmar que esse limite aqui, ó, não interessa se é mais ou menos aqui, esse limite aqui, ele existe e também é igual a 0. Tá? Então, eu descobri isso como? Calculando os limites laterais. Deu para entender? Tá. Agora, olha esse outro exemplo aqui que eu vou fazer. Esse outro exemplo aqui é interessante. Todos são interessantes, né? Mas tem uns mais que outros. Olha só. Eu quero calcular agora o limite dessa função aqui. Módulo de x dividido por x. Quando x tende a 0. Tá? Mais uma vez, aqui eu tenho a função modular. Essa função modular, ela muda em 0. Então, é muito importante que eu calcule os laterais para poder dizer alguma coisa sobre esse limite aqui. Então, vamos lá. Vou calcular primeiro pela direita. Vai ficar limite raiz de x sobre x, quando x tende a 0 pela direita. Aí, mais uma vez, x tende a 0 pela direita, quer dizer que ele é maior ou menor que 0? É maior. Se ele é maior, então a tua função modular, ela vai ser x ou menos x? Vai ser x. Então, isso aqui vai ser igual ao limite. Já que ele é maior que 0, isso daqui vai ser igual a x. Então, vai ficar x sobre x, quando x tende a 0. Tá? Aqui você pode cortar. Por que você pode cortar? Porque o x não é 0, ele se aproxima de 0. Né?
E aqui vai ficar x sobre x, isso aqui vai dar 1. Ok? Então, esse limite lateral aqui existe e é igual a 1. Agora, bora calcular o outro limite lateral. Limite do módulo de x sobre x quando x tende a 0 pela esquerda. Nesse caso aqui, x tende a 0 pela esquerda, quer dizer que ele é maior ou menor que 0? Menor. Todo mundo já está cansado de saber. Então, vamos lá. Então, já que ele é menor, o módulo de x é x ou menos x? X ou menos x? Menos x. Então, isso aqui vai ser igual ao limite. Isso daqui vai ser menos x dividido por x. Isso quando x tende a 0 pela esquerda. Nesse caso aqui, ó, você vai ter menos x e x. Na hora que você cortar, isso aqui vai dar menos 1. Os limites laterais existem? Existem. Pela direita deu 1, pela esquerda dá menos 1. Mas eles são iguais? Não. Já que os limites não são iguais, esse limite aqui existe? Não. Lembrando que é se e somente se, quer dizer que é uma condição suficiente, necessária e suficiente. Então, ó, eu posso afirmar que esse limite aqui não existe. Por quê? Porque esse limite lateral é diferente desse outro limite lateral. Ok? Tá. Então, sempre que você tiver uma função, que ela é uma função condicionada, e você quer calcular o limite justamente no ponto em que a condição muda, então é muito importante que você calcule os limites laterais para poder ver realmente se aquele limite existe. Ok? Então, vamos lá. Tá, esse aqui eu já fiz. Agora, vamos trabalhar aqui o nosso último teorema de hoje, né? Quer dizer, o último assunto de hoje, na verdade, que é o limite de uma função composta. Então, olha só, isso aqui vai nos ajudar. Digamos que você tem duas funções, aí a imagem de f está contida no domínio da g. Isso aqui é a condição para que eu possa compor as funções, poder fazer g bola f. Tá? Então tá, olha só. Aí se f de x, quando x tende a A, é igual a b, e g é contínua nesse teu ponto B, então, calcular o limite de g, f de x, quando x tende a A, é igual a g, aí dentro de g o limite de f de x, quando x tende a A. Tá? Deu para entender? Ou mais ou menos? Vamos para o exemplo, né? Que o exemplo sempre nos ajuda a entender. Então, olha só, toda vez que você tiver uma função composta, você pode tirar a função g para fora do limite, calcular o limite só com a função f e depois só jogar o valor em g. Tá aqui, alguns exemplos aqui. Então, olha só. Limite, não dá para a gente fazer todos, né? Mas pelo menos dois daí. Então, vamos fazer o A. Limite do cosseno de 1 menos raiz de x sobre 1 menos x. Deixa eu anotar aqui primeiro para a gente fazer. Então, vamos lá. Isso aqui é a letra A. Limite, quando x tende a 1, do cosseno de 1 menos raiz de x dividido por 1 menos x. Tá? Ok, então, nesse caso aqui, quem é a tua função g? É a tua função cosseno, que fica bem claro. Quem é a função f? A função f é que está mais dentro, né? É que está dentro. Então, a função f é isso daqui, é 1 menos raiz de x sobre 1 menos x. E a tua função g é a função de fora, que é a função cosseno. Né? Aí você tem que ver se as condições são válidas. Primeiro, a imagem disso daqui está no domínio da g, o domínio da função cosseno são todos reais. Então, você não vai ter problema com isso, né? Já que o domínio delas são todos reais, então a imagem dessa daqui vai estar contida no domínio dessa daqui, sem nenhum problema. Além disso, outra coisa que você tem que ver, será que o limite só do que está aqui dentro, quando x tende a 1 existe? É isso que a gente vai calcular agora. Então, eu não vou calcular o limite para tudo isso daqui, vou calcular o limite só para o que está aqui dentro, para a minha função f. Então, vamos lá. Limite de 1 menos raiz de x sobre 1 menos x, quando x tende a 1. Olha só, se você for jogar direto aqui, vai dar 0 sobre 0, indeterminação. Então, tem que tirar essa determinação daqui. O que eu posso fazer? Eu posso multiplicar em cima e embaixo por 1 mais raiz de x. 1 mais raiz de x.
Nesse caso aqui, vai ser igual a limite. Olha só, aqui eu tenho a menos b vezes a mais b. Então, vai ficar a ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado, menos esse daqui ao quadrado. Só que raiz de x ao quadrado vai ficar x. E 1 ao quadrado é 1. Aqui eu estou fazendo mais rápido porque você já sabe, né? Já sabe os macetes. Então, aqui vai ficar 1 menos x em cima, depois que eu já fizer ao quadrado primeiro, menos o quadrado segundo. E aqui embaixo vai ficar como está. Então, vai ficar 1 menos x vezes 1 mais raiz de x. Isso quando o meu x tende a 1. Aí, olha que legal. Agora você pode cortar esse com esse, já que o x não é igual a 1. Ele é próximo de 1, mas não é 1. E como é que vai ficar a sua função? Isso aqui vai ficar limite de 1 sobre 1 mais a raiz de x quando x tende a 1. Nesse caso aqui, ó, não vai dar indeterminação, você pode substituir direto. Essa função aqui é contínua, então isso aqui vai ficar 1 dividido por 1 mais raiz de 1. Tá? Aí, beleza. 1 mais raiz de 1 dá 1 mais 1, que é 2. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 2. Deixa eu ver se eu não errei nada. 1 menos x. Tá. Então, vai ficar 1 sobre 2. Então, essa daqui é a resposta para o limite. Só que esse daqui é o limite só da função que está aqui dentro. Certo? Só que a minha função não é só isso daqui. A minha função é cosseno disso daqui. Só que aí eu tenho que ver se satisfaz as condições do meu teorema. Primeiro, a imagem dessa está contida no domínio dessa? Eu já disse que está. Outra coisa, o limite da função que está aqui dentro existe? Acabei de mostrar que existe e é igual a meio. Terceira condição, a função cosseno, ela é contínua em x igual a meio? Sim ou não? Sim, porque ela é contínua em todo o seu domínio. Né? Ou seja, eu posso usar o teorema da função composta. E o que diz o teorema da função composta? Que se eu quero calcular o limite disso daqui, isso aqui vai ser a mesma coisa. Vou escrever aqui no outro quadro. Então, calcular o limite disso daí vai ser a mesma coisa que calcular isso daqui, ó. Limite do cosseno de 1 menos raiz de x sobre 1 menos x, quando x tende a 1, isso aqui vai ser igual a você calcular o cosseno, ó, então eu vou tirar o cosseno daqui, vai ficar o cosseno do limite aí de 1 menos raiz de x sobre 1 menos x, quando x tende a 1. Aí, isso daqui vai ser igual ao cosseno, a que eu já calculei, e é igual a meio. Então, a resposta é cosseno de meio. E só, acabou. Então, eu só precisei trabalhar com o que está aqui dentro. Eu calculei o limite do que está aqui dentro, e aí depois joguei o cosseno para fora do limite. E aí eu fiquei com o cosseno de meio. Deu para entender? Ok. Vamos resolver aqui, então, mais um exemplo. Tá, vamos tentar resolver pelo menos o C, o item C. Olha só. Eu vou pegar aqui o primeiro quadro. Então, olha só, olha para o item C, né? Ó, o item B era fácil também, né? Você só precisava ver que a função de fora é a raiz quadrada, aí você calculava o limite só para o que está dentro da raiz, e depois ficava a raiz daquele limite que você calculou. Tá, no item C, eu tenho que fazer... eu vou ter que usar um método também que é muito importante para a gente calcular limite. Então, vamos lá. Aqui, deixa eu anotar primeiro aqui. Então, fica 3 menos x ao cubo elevado a 4 menos 16 dividido por x ao cubo menos 1, quando x tende a 1. Tá? Tá, já anotei. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer uma mudança de variável. Tá? Eu posso fazer isso? Posso. Tá? Então, olha só. Aqui eu vou transformar numa função composta. Vou fazer uma mudança de variável.
Então, como é que vai ser essa minha mudança de variável? Olha só o que eu vou fazer. Eu vou chamar esse cara que está aqui de U. Tá? Então, olha só. O meu U vai ser igual a 3 menos x ao cubo. Tá? Eu estou chamando o que está aqui dentro tudinho de U. Ok? Beleza. Se eu estou dizendo que U é igual a 3 menos x quadrado, então eu posso afirmar também, olha só, que x ao cubo é igual a 3 menos U. Ó, porque eu só fiz passar esse x ao cubo para cá e o U eu passei para cá subtraindo. Então, eu dizer que U é igual a 3 menos x ao cubo é a mesma coisa que dizer que x ao cubo é igual a 3 menos U. Por que eu estou fazendo essa mudança de variável? O que é a mudança de variável? Eu quero trocar esse x daqui por uma variável U. É isso que eu quero fazer. Tá? Então, eu tenho que, de alguma forma, eliminar todo o x que está aqui. Eliminar não, mas substituir ele pela outra variável que eu escolhi. Agora que eu chamei isso aqui de U e eu mostrei que x ao cubo é igual a 3 menos U, como é que vai ficar esse meu limite aqui? Ó? Ele vai ser igual ao limite. Tudo isso daqui eu chamei de U. Então, vai ficar U elevado a 4 menos 16, dividido. X ao cubo, eu disse que ele é 3 menos U. Então, vai ficar 3 menos U menos 1. Tá? Ah, professor, legal. O senhor se livrou do x, mas o x ainda aparece aqui, ó, x tendendo a 1. Tá? Mas eu tenho que me livrar do x aqui também. Como é que eu vou me livrar do x aqui, pessoal? Olhando a tendência, né? Então, olha só. Aqui eu digo que o x tende a 1, certo? O meu u, ele é igual a 3 menos x ao quadrado. Então, se o meu x está tendendo a 1, olha só, se o meu x tende a 1, o meu u está tendendo a quanto? É isso que eu quero saber. É como se eu estivesse calculando isso aqui, ó. Eu quero saber qual é o limite de u quando x tende a 1, sendo que o meu u, ele é 3 menos x ao cubo. 3 menos x ao cubo, quando x tende a 1, isso aqui vai dar igual a 2, que vai dar 3 menos 1 a 2. Ou seja, quando x tende a 1, o meu u está tendendo a 2, tá? Porque o meu u é 3 menos x quadrado. Ora, se esse x está tendendo para 1, então o u vai tender a 3 menos 1, que é 2. Deu para entender? Então, aqui, ó, eu vou mudar a tendência. Eu não quero que apareça x aqui, eu quero que apareça o meu u. Então, vai ficar u tendendo a 2. Pronto. Agora que eu mudei todo mundo, ó, não está mais aparecendo x, nem aqui está aparecendo u, nem aqui está aparecendo u, e nem aqui. Aqui está aparecendo u. Tá, por que o senhor fez tudo isso? Porque agora ficou mais fácil resolver o meu limite. Quer ver? Olha só. Isso aqui vai ser igual ao limite de u à quarta menos 16, dividido. Aqui vai ficar 3 menos 1, que é 2. Então, vai ficar menos u mais 2. Isso quando o meu u está tendendo a 2. Perceba, se eu jogar u direto igual a 2, aqui vai ficar 16 menos 16, e aqui vai ficar menos 2 mais 2. Então, vai ficar 0 sobre 0. Então, vou ter uma determinação, que eu não quero ter uma determinação. Tá? Então, o que eu posso fazer aqui para resolver meu problema? Olha só, u à quarta menos 16 é a mesma coisa que u ao quadrado menos 2 ao quadrado, certo? U ao quadrado dá u à quarta. 2 ao quadrado, que é 4, ao quadrado vai dar 16. Né? Beleza. E aqui embaixo, ó, eu posso organizar assim, isso aqui vai ficar menos u menos 2. Eu fiz colocar o menos aqui e troquei o sinal deles. Então, aqui vai ficar u tendendo a 2. Beleza. Agora que eu deixei assim, ó, esse aqui é o meu a, esse aqui é meu b. Então, a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a quanto? Isso aqui vai ser
A menos B, ou seja, U ao quadrado menos 2 ao quadrado, vezes A mais B, que é U ao quadrado mais 2 ao quadrado. Tudo isso dividido por menos U menos 2. Isso quando U tende a 2. Vou ter que continuar aqui no outro quadro. Tem alguns limites que são grandes mesmo de resolver, mas eles são bem legais, né? Você vai se divertindo, você vai fazendo, vai fatorando, até chegar no valor final. Então vamos lá. Olhando para cá ainda, ó, por que eu deixei assim 2 ao quadrado? Agora ficou mais fácil. Ó. Aqui nesse parêntese você tem U ao quadrado menos 2 ao quadrado. Ou seja, você tem, agora o seu A é o U e o seu B é o 2. Então você tem A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, mais uma vez, você pode usar A menos B vezes A mais B. Então, isso daqui vai ser igual ao limite, vai ficar U menos 2 vezes U mais 2, vezes, aqui continua, né? Eu não mudei, U ao quadrado mais 2 ao quadrado, dividido por menos U menos 2. Isso quando o seu U está tendendo a 2. Perceba que enquanto eu posso jogar U aqui direto, que ainda vai ficar 0 sobre 0. Então, é agora que vai sumir determinação. Porque agora sim, agora que eu consegui arrumar dessa forma aqui, ó, aí eu posso cortar esse com esse, já que U não é igual a 2. Aí, você pode perguntar, professor, mas como é que o senhor sabia que tinha que fazer isso, tinha que fatorar, tinha que ser, como eu digo, é experiência, é cálculo, é exercício. Então, treine muito na sua casa, que aí você vai adquirindo essa experiência. Aí chega numa questão dessa, você já sabe o que você vai ter que fazer. Tá? Beleza, agora que eu cortei aqui, ó, isso aqui vai ficar limite, aqui vai ficar U mais 2, U ao quadrado mais 4, que é 2 ao quadrado. E esse aqui vai ficar menos 1, né? Então, eu só faço colocar um menos aqui na frente. Isso quando U tende a 2. Agora pronto, agora é só substituir U por 2. Então isso aqui vai ficar o menos, aqui da frente, 2 mais 2, 4. Aqui, 2 ao quadrado dá 4, 4 mais 4, 8. E a resposta é menos 32. Tá? Então pronto, demoramos, mas conseguimos. Usamos o quê? A mudança de variável. Então, você tira todo mundo que tem x, substitui por uma outra variável, que é u, né? Você faz aqui, o u aqui é a minha função que depende de x, né? Agora que u depende de x, e você vai ter uma outra função que depende de u, que depende de x. Então, por isso que é uma função composta. Aí você faz a mudança de variável aqui, tira todo mundo que tem x, deixa só u, e aí trabalha só com u. E pronto. Até que você consegue chegar no valor final. Deu para entender, gente? Então, tudo bem. A gente vai encerrando por aqui. Já deu nosso tempo. Então, na próxima aula, a gente continua, né, ainda nessa parte de limite. A gente vai ver alguns teoremas muito importantes, né? Se vocês puderem, logo olhando as notas de aula, vocês já podem ir estudando por elas ou pelo livro, tá? A gente vai ver o teorema do valor intermediário, a gente vai ver o teorema do confronto e, se não me engano, a gente já vai ver também um limite fundamental. Tá? Então, obrigado pela presença. Até a próxima aula.